Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui para, junto com os irmãos, nós estudarmos o texto chamado A Vitória sobre a Morte. Esse texto foi escrito pela irmã Daniela Soares. E quem é a irmã Daniela Soares? Daniela Rocha Henrique Soares, educadora cristã e psicanalista, coordenadora da DMR do Espírito Santo, ela é de Viana, Espírito Santo. Ela escreveu esse texto para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o Manancial é um devocional que tem uma meditação diária baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus, com o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual. Então, como não fui eu quem escreveu o texto, foi a irmã Daniela Soares, o que eu vou fazer? Vou ler e contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar orando, pedindo ao Senhor que nos abençoe no nosso devocional. Senhor Jesus, que nós possamos entender a Tua palavra e que possamos colocá-la em prática. Fala ao nosso coração, que nada nos impeça de entender as mensagens que Tu tens para nós. Obrigada. Amém. Bom, irmãos, a nossa porção bíblica está em Mateus 27, versículos 38 a 44, e diz assim: 2 criminosos foram crucificados com ele, Jesus, né? Um à sua direita e outro à sua esquerda. O povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Você disse que destruiria o templo e o reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é o Filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Os principais sacerdotes, os mestres da lei e os líderes do povo também zombavam de Jesus. Salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo, diziam. Quer dizer que ele é o Rei dos Reis? É o Rei de Israel? Que desça da cruz agora mesmo e creremos nele. Ele confiou em Deus, então que Deus o salve agora se quiser. Pois ele disse: eu sou o Filho de Deus. Até os criminosos que tinham sido crucificados com ele o insultavam da mesma forma. Que triste, né? Esse trecho aqui da crucificação, onde o nosso Deus é tão desrespeitado e colocado à prova, né? Bom, a irmã Daniela Soares escolheu o versículo 41 para ser o versículo-chave, e ele diz assim, ó: da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Bem, irmãos, a gente sabe que o evangelho é uma mensagem onde a gente tem que se negar a si mesmo. É uma mensagem de autonegação, é uma mensagem de entrega. E o maior exemplo de negação de si mesmo e de entrega foi o nosso Deus, foi Jesus Cristo. Ninguém pode ter maior entrega do que essa, né? Dar a vida por nós. Poxa vida. Então, o homem natural, aquele que não tem Jesus, não consegue compreender o que foi que aconteceu ali naquela cruz. Não vai entender nunca. Porque a palavra diz, né, que a palavra da cruz, ó, é loucura para aqueles que estão no inferno, né? Aqueles vão morrer, aqueles que terão a morte eterna. Porque ele não vai entender nunca a cruz e a morte como propósito de Deus, pois para eles morrer na cruz, tá ali crucificado, humilhado, espancado, cuspido, é derrota, Mas nós que aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz, que compreendemos aquilo que ele fez por nós, agradecemos, declaramos com a nossa boca que ele é o nosso Senhor e Salvador, recebemos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é capaz de compreender essa mensagem tão importante da cruz e replicar para a gente aquilo que Deus fez para nós, aquilo que Jesus fez se entregando por nós naquela cruz, né? Os soldados tiraram o maior sarro de Jesus. Eles não compreendiam, né? Para eles aquilo lá não fazia o mínimo sentido, né? E eles desafiavam a Jesus para descer da cruz. Ué, desce da cruz aí, se salva, você não é o bom, você não é o bambambam?
Imagine que raiva que Jesus deve ter passado, né? Os líderes religiosos, a mesma coisa. Também estava lá, ó, tudo justo e misturado na condenação do nosso Salvador. Por quê? Eles tinham o mesmo discurso. Estavam loucos para matar Jesus, porque eles estavam desafiando tudo aquilo que eles acreditavam, né? Enquanto falavam que se o Senhor fosse poderoso, se ele fosse um Mega Master Plus, que ele iria descer da cruz, Jesus ouvia aquilo tudo, mas ele sabia, ele estava consciente que aquela entrega era voluntária e aquela entrega era desde o princípio os planos de Deus. Então, quando as pessoas falavam, olha, desce da cruz, ué, você não falou que é o bom? Se salve aí, faz uma autossalvação. E deviam rir, né, tirar uma moção. Mas Jesus sabia que aquilo era plano de Deus e ele ia se manter ali. Jesus estava se entregando por nós todos, pela humanidade. Olha que coisa, né? E as pessoas tirando sarro dele, né? Ele sabia que era necessário fazer aquilo para que nossos pecados pudessem ser perdoados. E muitas pessoas achavam assim, que Jesus estava sendo morto por eles, né? Eles estavam matando Jesus Cristo. Mas Jesus, lá em João, capítulo 10, versículo 16, deixou bem claro, olha só. Ninguém tira a vida de mim. Eu a dou por espontânea vontade. Então, Jesus estava dando a vida por nós. Não é que alguém estava tirando. Ele estava dando a sua vida. Aí, se ele estava dando a sua vida, se aquilo era o plano de Deus, se era necessário que aquilo acontecesse, como que ele ia se defender de uma situação que ele sabia que era propósito de Deus, que era propósito seu? Não ia, né, irmãos? Ele ia ficar, ó, bem calado. Então, Deus trabalha para o estabelecimento do seu reino em nós e através de nós. Nunca esqueça isso. Deus trabalha para o estabelecimento do seu reino em nós e através de nós. Então a gente não pode achar que tudo lá no céu está se movendo porque eu quero, porque eu orei, porque eu quis. Não. Menos, né, irmão? As coisas acontecem pela vontade do nosso Deus, do nosso Pai. Então a gente tem que acreditar que não é capricho nosso, não é vontade nossa, é porque Deus permite, é porque Deus quer. Então, seguindo os passos de Jesus Cristo, a gente também deve morrer para nós mesmos, né? Deixa a soberba de lado, reconhece quem nós somos e vamos realmente entender aquilo que Deus fez por nós. Nesses momentos da morte, quando a gente percebe quem nós somos e que a gente resolve abrir mão do eu, aí sim, o Espírito Santo de Deus vai forjando aquilo que é necessário da imagem de Deus em nós. Aí Deus vai lá, porque ninguém malha em ferro frio, né? Então, é necessário que nós nos arrependamos, que nós deixamos o Espírito trabalhar, porque mesmo que as pessoas de fora não entendam o que a carne queira descer da cruz, mesmo que as pessoas de fora não entendam o que a carne, né, que o desejo nosso, do nosso coração seja descer da cruz, não interessa. A gente tem que ter em mente que o quê? Que é Deus que está forjando o nosso caráter para nos tornar uma pessoa mais próxima dele, mais próxima à sua imagem e semelhança. Amém? Então, irmãos, nosso manancial termina assim, ó. Deus está trabalhando para o estabelecimento do seu reino em nós e através de nós. Glória a Deus por isso, né? Bom, eu vou terminar dizendo, né, que o abraço é o encontro, ó, de dois corações, e ele só não dá certo em reunião de porco espinho. Mas para nós que sabemos que Jesus é a própria vitória sobre a morte, para nós o abraço dá super mega certo. Por isso que eu deixo meu abraço todo dia de urso, ó. E a gente tem que abraçar mesmo, viu, irmãos?
Quero lembrá-los do nosso versículo, Salmo 73, 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo que eu sempre preciso. E agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.